Olá, sejam bem-vindos ao Em Obras, programa aqui da Sol TV. Meu nome é Giovana Zanetti, sou arquiteta e urbanista e estarei presente com vocês todas as semanas, mostrando um pouco do mundo da construção civil e de todas as áreas que a envolvem. Vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @SolTVOficial. E o programa tem um oferecimento de DHZ Arquitetura e Urbanismo. Hoje eu tenho o prazer de receber o Haroldo, ele veio representando a Comeco, muito obrigada pela presença. E também o Isaac, que veio representando a SOS Torneiras. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de vocês e pedir para vocês contarem para a gente como é que iniciou a carreira de vocês dentro das empresas. Poderia começar contando para a gente, Haroldo? Poderia. Muito obrigado pelo convite, né? Para nós é uma honra estar presente participando desse projeto lindo. E eu sou Haroldo, representante da Comeco. Falar um pouquinho da nossa marca primeiro. A Comeco é um fabricante de 30 anos no nosso mercado brasileiro, uma empresa 100% nacional. Hoje a gente tem diversas soluções em equipamentos, focado muito em água quente, energia, soluções ao consumidor, soluções aos parceiros técnicos. E a empresa ela vem em franco crescimento, num posicionamento de mercado, né, oferecendo sempre muita tecnologia. E basicamente, dentro da minha realidade como representante da marca, eu faço parte do time da Comeco há 15 anos. Comecei a minha história na Comeco como promotor de vendas em uma grande loja de home center, vendendo Comeco, meu primeiro emprego na minha carreira profissional. 1 ano e meio trabalhando na loja, o representante me puxou para trabalhar com ele no escritório, 1 ano e meio trabalhando no escritório, me chamou para ser sócio. Então hoje eu sou sócio da representação junto com o Enéas. O Enéas é um dos representantes mais antigos da Comeco, né? Basicamente 30 anos também de pasta na Comeco. E o nosso dia a dia é esse. Então, visitar os nossos clientes, atacar o mercado, propor as soluções, apresentar os produtos. Eu gosto muito da pegada técnica, gosto muito de entender o produto. E para nós é uma satisfação a gente estar participando, justamente falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da empresa e contando também aí com o Isaac, nosso grande amigo, dentro desse projeto, desse grande mercado aí, né, Isaac? Sim. Conta pra gente um pouco de como começou a SOS Torneiras. Bom dia a todos. Eu queria agradecer primeiro pelo convite, né? Veio do Haroldo, mas da Giovana. Acho super interessante isso, né? Essa divulgação. Eu sou o Isaac. Eu comecei a história SOS Torneiras, né? Inspirado no Rei das Torneiras, que era uma empresa que existe ainda em Porto Alegre. Mas, basicamente, a gente partiu de uma necessidade fundamental quanto ao entendimento na parte final de uma obra em relação a uma coisa fundamental que é a água. Eu costumo dizer que a água é o combustível ali dentro da casa e até tu ter um total entendimento com parceiros fortes, realmente, a Comeco hoje faz parte da nossa história e a gente faz parte da história deles. E, assim, a gente tem uma ciência que, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo e vendo cada vez mais o quanto é importante a nossa função. E é uma função técnica, é uma função comercial, é uma função de satisfação. Aquele banho quente, aquele banho na temperatura certa. Eu costumo dizer que ninguém fica sem água em casa e muito menos com muita água. Está derramando lá. O que acaba acontecendo? A gente trabalha com controladores de água. A torneira é só o símbolo, né? Mas é um mundo bem, bem grande, assim. E poderiam contar pra gente quais produtos, começando então pela Comeco, que comentou que vocês têm uma gama de produtos bem interessante. Poderia comentar pra gente sobre alguns? Claro, com certeza. Obrigado. A Comeco hoje, a gente explora diversos segmentos, na verdade. A nossa, digamos assim, o fortalecimento de marca, um produto que hoje é super consolidado no nosso mercado nacional, são os aquecedores de água a gás. A Comeco hoje tem uma das lideranças no mercado nesse segmento e oferecendo também dentro da própria linha de aquecedores de água a gás, produtos que atendem algumas necessidades de custo-benefício, produtos que já têm um projeto mais elaborado e produtos mais sofisticados. Ainda na linha de aquecedores, possuímos produtos exclusivos também para aplicações onde nenhum outro fabricante tem, como, por exemplo, um aquecedor próprio para ficar no exterior da edificação. Então, a gente está acostumado a ter, por exemplo, um aquecedor a gás que fica no ambiente externo com uma casinha de inox protegendo o produto, e é super adequado dentro das normas.
Mas a Comeco propõe para o mercado um equipamento que não precisa de uma capa externa, que ele possa ficar exposto ao tempo, às intempéries, que tenha, sim, um projeto específico para isso e uma durabilidade ainda maior. Então, isso demonstra o quanto a Comeco se preocupa, mesmo que seja uma fatia pequena no mercado, mas se preocupa com as soluções que vão atender 100% da expectativa e da necessidade, tanto do consumidor quanto do projeto, e auxiliando também os nossos parceiros, os profissionais técnicos, né? Então, hoje a Comeco ela tem aí aquecedores de água-gás que vão desde uma capacidade em torno de 7 litros por minuto, com 11 kW de potência calorífica, até 46 litros por minuto, com mais de 75 kW de potência calorífica. Então, isso é muito mais em potência de calor para a água do que o próprio chuveiro elétrico, por exemplo, possa oferecer. Então, além do próprio aquecedor a gás, temos toda uma linha de bombas, pressurizadores, transferência de água, movimentação. Tudo isso acaba trazendo uma série de benefícios em termos de consumo de água, né? Hoje o grande assunto aqui no nosso bate-papo é água, acredito eu. Então essa linha de bombas e pressurizadores auxilia muito nas edificações a deixar a pressão adequada, o volume de água adequado, conforme a necessidade de cada família, de cada projeto, ou até mesmo de cada dispositivo que venha a utilizar essa água. Além dessas linhas, então, aquecedores de água, bombas pressurizadores. Hoje a Comeco ela tem uma ampla linha no mercado de piscina também. Então nós temos aquecimento para piscinas, nós temos gerador de cloro para piscina, onde não precisa botar o insumo cloro, o próprio gerador vai ser o responsável com uma reação junto ao sal que a gente coloca na água para produzir esse cloro da minha piscina. Então eu só programo ali qual é o volume da piscina e ele faz automaticamente a leitura e a necessidade e informa ao consumidor quantas gramas de sal ele precisa acrescentar nessa água. Então, assim, um produto muito inovador com esse display que informa o consumidor. Temos também toda a nossa gama de filtro de areia, proteção para piscina. Nós temos uma máquina super inteligente que é a Central 5 em 1. É uma casa de máquinas, basicamente. Ela substitui uma casa de máquinas porque num único produto eu tenho 5 soluções. Eu tenho uma bomba que faz a circulação, eu tenho um filtro do tipo cartucho, eu tenho uma bomba de calor incorporada nela para aquecer a água, eu tenho um controle de iluminação por LED e também o gerador de cloro. Tudo isso num único gabinete. Não preciso de casa de máquinas. Hoje está sendo muito utilizado em spas, piscinas menores, né? E a Comeco é inovadora nesse sentido de trazer esse produto para o nosso mercado. Temos também robô de limpeza de piscina, tenho 2 modelos de robô sem fio. Enfim, a linha de piscina ela cresce muito e vem muitas novidades ainda para essa gama. Além disso, a Comeco tem também a linha solar, né? O solar térmico, o aquecimento solar de água através de coletor solar, através de reservatório térmico para acumular essa água quente, com resistores para apoio. Como a fábrica é da Comeco, a nossa fábrica de reservatório térmico fica em Santa Catarina, ali em São José, é totalmente personalizável a gente fazer esses equipamentos conforme também cada necessidade, cada projeto. Então, o projetista, o cliente, ele pode trazer a necessidade de fazer um upgrade de resistências, ele pode trazer a necessidade de um diâmetro específico, um comprimento específico para esse produto, que a Comeco fabrica conforme o projeto, conforme a demanda. Temos também a linha de fotovoltaico, carregadores veiculares, toda uma linha de acessórios hidráulicos, né? A gente costuma dizer, além dos equipamentos nos quais a gente oferece para o nosso consumidor toda a solução, a ideia de trazer acessórios hidráulicos e dispositivos que auxiliam o corpo técnico traz também uma segurança maior para o bom funcionamento do nosso equipamento. Não adianta a gente ter um ótimo equipamento, um bom serviço de instalação e ter daqui a pouco um componente que não vai agregar, não digo a qualidade, mas sim uma durabilidade, o longo prazo. Sim. Então, por conta disso, a Comeco ela busca, sim, sempre estar atento ao mercado, às oportunidades, aquilo que eu preciso trazer para apresentar o que tem de melhor para o nosso consumidor. Isso é muito legal. Eles buscam, então, tecnologias e vêm se adequando às necessidades de mercado. Com certeza. E até assim, eu saliento muito, tá? Que pegar o exemplo do aquecedor a gás. O aquecedor a gás ele é um produto que no nosso mercado ele é regulado pela norma INBR 13103. Então, o Brasil ele tem essa norma que regula o serviço de instalação e é diferente, por exemplo, de outros países. Pegar um aquecedor a gás que é instalado na Argentina, no Chile ou em outro país, ele tem algumas diferenças do produto no mercado brasileiro. E até mesmo a instalação no Brasil ela é específica dentro dessas normas por uma segurança do usuário, uma segurança do técnico, e aí o produto ele tem que estar adequado conforme o projeto para o nosso mercado. Sim. Então esse foi um passo muito importante que a Comeco fez lá atrás. A norma, só para a gente ter uma base,
há questões de 15 anos atrás, a norma NBR ela tinha aí 4 páginas. Hoje ela já tem muito mais, acho que já passa de 60 páginas, se não me engano. Então, isso é muito importante, o fabricante ele estar atento e trazer produtos, não só com inovação tecnológica, que hoje a gente tem basicamente o Wi-Fi em boa parte da nossa linha, tá? Mas produtos que tenham, sim, um rendimento maior, um consumo menor, que ofereçam um grande valor agregado para o nosso consumidor, né? Um grande valor de projeto naquilo que a gente está entregando na edificação. Isso é muito interessante, agrega muito para o consumidor final, em questão de economia, sustentabilidade, facilidade. Muito Isso mesmo. é muito legal. A Comeco, ela, muitas vezes, ela acaba sendo até mesmo pioneira em alguns mercados, né? A bomba de calor inverter para piscina, por exemplo, é um produto que ele inovou o mercado brasileiro por conta da tecnologia inverter. E a Comeco foi basicamente o primeiro fabricante a homologar esse produto no nosso mercado nacional, revolucionando o mercado de piscina, ainda mais numa época pós-pandemia, onde o investimento, né, do consumidor na sua casa, no seu ambiente de lazer, ele acabou dando um salto muito grande. Sim. Então isso foi muito bacana ver a Comeco nesse sentido. E agora a gente já traz também, por exemplo, essa mesma bomba de calor para centrais térmicas, coisa que já se usa lá fora há muito tempo. E a gente tem no nosso mercado um produto que, através da energia elétrica, eu consigo aquecer grandes volumes de água para hotéis, indústrias, né, academias, clubes, tudo isso com um consumo de energia muito baixo. Só para se ter ideia, a tecnologia bomba de calor que a Comeco traz, para cada 1 kW de energia elétrica que eu consumo, eu estou entregando pelo menos 6 kW de calor para a água. Isso falando de central térmica, né, para aquecimento de água para banho. Já para a piscina, a cada 1 kW que eu consumo de energia elétrica, eu entrego 7 kW de calor para a água. E isso demonstra um ótimo rendimento no nosso produto, sempre com alguns diferenciais. Todo produto da Comeco ele vai ter um detalhezinho diferente, nem que seja um anel de vedação diferente, um protetor térmico diferente, algo que consiga demonstrar para o nosso parceiro, para o nosso lojista, para o nosso técnico, né, realmente um valor de trabalhar com a marca da Comeco. Um diferencial. Um diferencial, exato. E garanto que lá na SOS Torneiras vocês também têm uma gama de produtos grande, um diferencial também de mercado. Então, a SOS Torneiras, baseado assim no gancho do Haroldo, o que ocorre? A gente é a parceria, né? Porque assim como a tecnologia vem com a Comeco, a tecnologia vem com as empresas, a gente, baseado nisso, se prepara. E a história da SOS Torneiras começou assim, né? Foi comigo com o serviço. E, basicamente, é serviço. O nome já diz, é uma SOS Torneiras. A gente começou em 91. Eu comecei a atuar no ramo como prestador de serviço mesmo, e eu prestava serviço para o Rei das Torneiras, mas foi onde eu criei essa paixão. Porque nada paga, assim, não tem o valor do trabalho quando tu olha uma pessoa que olha para ti e diz assim, nossa, tu fez um negócio para mim, nunca mais me incomodei. Isso é o que mais vale para mim. E, graças a Deus, eu consegui fazer essa história, né? Claro que hoje a história da SOS Torneiras evoluiu. Tem outras pessoas que têm tanta responsabilidade ou pode-se dizer assim, mérito quanto eu. Então, eu fiz um negócio que eu me apaixonei mesmo pelo assunto, água. E aí, o que aconteceu? Eu migrei do serviço, puramente, que eu fazia assistência técnica para Docol. Aí, acabei migrando para Deca, que eram marcas assim, cada vez que se falava em alguma coisa de uma obra, metal sanitário, se pensava só nas marcas com maior marketing. Realmente a qualidade sempre foi uma coisa que ela é vista ainda até hoje e pensada, né? Isso aqui realmente me serve. E o que acontece? A gente, estando nesse mundo que é do serviço, te dá uma boa bagagem em relação às verdadeiras necessidades das pessoas. Por quê? 90% das obras, quando estão no final, ou a pessoa, ou o proprietário, principalmente, ele está chateado. Aí a gente começa a estudar, com o tempo a gente começa a avaliar e observar, né, que existe uma dificuldade muito grande, e isso é unânime, né, mão de obra. E a mão de obra, ela não é especializada. A mão de obra especializada, a mão de obra que foi acontecendo do cara que é revestimento, é o legista, o eletricista. Graças a Deus isso já está mais avançado. No entanto, a gente percebeu que na água ela era uma coisa assim vital.
E cada vez que tu chegava no final de uma obra para fazer aquele toque final, tu vai colocar os misturadores lindos, tu vai colocar a funcionar o chuveiro, colocar a água na medida certa, que eu costumo dizer, a SOS Torneiras tem a responsabilidade de deixar a água na medida certa para as pessoas, né? Temperatura certa. Claro que ancorado nos parceiros, né? Tipo a Comeco e outras fábricas, mas esse trabalho, porque de nada adianta tu ter todo um material, botar embaixo do braço e vou embora, eu vou ter um banho quente. Não vai, tu depende de um conhecimento, tu depende de uma técnica, tu depende de um ferramental, tu depende de gente preparada para deixar as coisas realmente como elas devem ficar. E a insatisfação, que eu torno a falar, que eu observei isso durante muitos anos, desde 91 que eu estou na área. E aí o que acontece? A necessidade das pessoas de satisfação, sabe? De entrar para dentro de uma casa e ela simplesmente se sentir segura. Porque as pessoas procuram duas coisas, hoje principalmente, é o afeto e segurança, que eu vejo. As pessoas precisam ser bem tratadas, precisam ser atendidas. Eu costumo dizer para meus técnicos, vocês vão na casa do nosso cliente, a primeira coisa que tu atende é a pessoa, depois tu vai ver o problema dela ali. Porque ela precisa dessa segurança, e tu tem que saber o que tu está fazendo. Mas tu não vai fazer o certo se tu não souber o que tu vai fazer. Então, parece simples, mas é super complexo. Desde um furo de uma furadeira, agora tem o Dia dos Pais, né? Amanhã, na segunda-feira a gente vai ter trabalho que tem cano furado. O pessoal, os pais ganham a furadeira e aí acaba furando um cano. Aí é SOS Torneiras. Graças a Deus, o pessoal conhece a gente tenta fazer o mais certo possível, apanha bastante, né? Vai lá, um socorro, né? Então eu socorro. No entanto, quando é final de obra, quando é uma coisa que está muito, muito clara para a gente, a falta de preparo do profissional, principalmente da mão de obra, tipo uma universidade de mão de obra, que tenham técnicos que vão fazer, mas colocar a mão na massa, ter a prática, né? Isso faz falta. E aí tu começa a observar, não desmerecendo, tem muitos caras da construção civil que os caras são fera, dão nó na gente e tal, fazem tudo, mas tem uma massa grande que o cara, às vezes, ele não consegue cumprir um horário numa multinacional, numa empresa, chegar na hora para trabalhar. Ele fica uns meses e é demitido. Se ele passar, eu costumo dizer, não quero desmerecer os caras, mas assim, se o cara souber contar até 3, ele está empregado em qualquer obra que tiver uns tijolo e uma argamassa na frente. Por quê? Porque é lá servir. Ele entra de servente, geralmente, sem conhecimento. Eles não buscam muito conhecimento, infelizmente, tá? Então, a falta desse preparo é que causa, lá no final, um desgosto. E aí, o que acontece? O cara, em pouco tempo, ele está olhando o pedreiro, vamos dizer mesmo, né? Sentando o tijolo. Ele diz, pá, aquilo ali eu sei fazer. Daqui uma semana ele é o pedreiro. Em um mês ele é o mestre de obras. Um mês não digo, mas um ano ele é mestre de obras. Tem uns caras fantásticos. Eles realmente são autodidata, eles saem aprendendo, fazendo, cuidadoso, caprichoso. Perfeito, senão não existia. Mas existe uma parte muito grande que é feito assim. Os caras se autopromovem. O cara no bairro dele já se tornou o cara. Ele arruma chuveiro, ele faz tudo. E aí vem os problemas. E a gente tem o quê? Com essa visão, eu sempre vi assim, que a gente tem que criar uma coisa melhor. Não é possível que isso seja assim. E numa área tão importante que é a água. Porque, como eu falei, ninguém fica sem água. Todo dia, todo mundo abre torneira. Aí o que acontece? Eu tentei, desde o princípio, baseado também no seu Kidó, que era o rei das torneiras. Kidó, que não tinha dó, era o sarro. Esse cara é um capítulo à parte, né? E o meu sogro, que era sócio dele lá no trabalho, o que aconteceu? Eu fui trabalhar com o meu sogro, eu trabalhava na área de contabilidade, fiz técnico contábil e tal, e aí desde cedo a gente naquela época trabalhava, carteira assinada e pá. Aí o que aconteceu? Eu num churrasco logo após casar, tinha 23, 24 anos, o meu sogro, tu quer ganhar mais? Quero, então tu pede demissão lá. Eu pedi demissão, cara. Pedi demissão e bora, vamos lá com ele. E deu certo. Deu certo. Ele tinha uma técnica fantástica, um chato pra caramba. Mas assim, ó, pensa num cara caprichoso, num cara que era da água. Ele, inclusive, é de uma linhagem da família dele. O pai dele veio criança num navio de Sevilha. O avô dele era já hidráulico. Passou pro pai, pros filhos, passaram pros irmãos deles. Eles eram 6. Edifícios como Suacape, Dabdab, Porto Alegre, foram eles que fizeram toda a parte hidráulica. Só que nessa época se usava chumbo derretido. Eu peguei tempo de cobre, fiz
tubulação de cobre com ele. Aprendi muito ali no lugar. Larguei a contabilidade, que eu não gostava mesmo. Eu trabalhava, mas não gostava. E, realmente, é um mundo assim que tu tem uma possibilidade de... Pegava reforma, pegava umas coisas, começamos a pegar muito mundo. E a empresa já tinha esse pensamento do socorro, já tinha esse pensamento do, vamos dizer assim, do especialista naquilo, que era o Rei das Torneiras. Aí eu gostei demais. Eu nasci em Gravataí, no hospital. O que acontece? Eu vou ficar em Gravataí. Meu filho e minha filha com 7 anos começando a ir para a escola. Cara, eu não vou ficar em Porto Alegre o dia inteiro. Eu quero levar eles para a escola todo dia. Para creche, escola. Eu sou muito isso, né? Então, o sonho era ser pai. Então, fiz isso. Abri em 2001, acho, lá. Abri a primeira lojinha. Peguei a loja que o seu Horácio Gomes, que eu contei para vocês, foi lá me apoiar. Aí abri a primeira loja, né? E começou. Só que antes disso, eu estava caminhando aqui no bairro, né? A gente mora aqui no Flamboyant, mora uns 30 anos ali. Aí tem um amigo, que é o Chico, o Zaparoli. Ele é um cara fantástico. E ele e a esposa caminhando, e eu e a minha esposa. E as duas são amigas. Às vezes se encontraram, nós se olhando, né? E eu não fico quieto, comecei a conversar com o cara. E ele fala mais que eu, depois descobri. Tá aí, o que tu faz? Cara, eu tô lá, né? Eu Rei das Torneiras e tal, tô com uma empresa, que eu tinha uma empresa terceirizada. Mas eu tô pensando em abrir um negócio aqui em Gravataí, uma loja. Tá, e tu tá esperando o quê? Eu disse, cara, grana, né, meu? Não é fácil. Compra um registro, vende, compra 2, bem assim. Me deu um empurrão. Aí eu disse, cara, fiquei com aquilo na cabeça. Foi muito importante que ele me falou. O que aconteceu? Eu estava indo na mesma semana para Porto Alegre. Eu tinha uma Saveiro que eu montei, equipei toda. Saveiro não, perdão, era uma Fiorino. Montei, equipei toda ela com até uma morsa. Nossa. Eu fiz um monte de coisa assim para ser um socorro ambulante, né? E ainda prestando serviço por minha conta. O que aconteceu? Eu tô indo, quando eu passei o pedágio, adiante, assim, longe, tava uma coisa azul, um caminhão cheio de coisa azul em cima. Voou uma coisa azul. Aí ele foi embora, tava uns 500 metros da minha frente, não alcancei mais, né? Eu parei, juntei, era um fardo de caixinhas de organizadoras. A loja tá caindo do céu, cara, eu vou montar essa loja. Aproveitou a oportunidade. Aproveitei a oportunidade. Aí começou a história. Aí eu coloquei a loja ali e tal, fiz toda a história e começou a evoluir, porque é uma necessidade muito, muito grande. As pessoas, assim, elas conhecem a SOS Torneiras em Gravataí e se tornou mesmo um nome, assim, que o pessoal sabe que tem um socorro. Existe aquela história, a gente dá umas erradas, funcionários, tem várias coisas que acontecem ao longo da história. O estresse vem, né? Não é fácil, a história é bem complicada. É Empreender não é fácil. Empreender não é fácil, a gente tem que só sempre acreditar no que tu está fazendo da forma correta e eu acho que o resultado vem. Eu posso dizer assim que eu me sinto muito realizado. E a questão de realizado não tem a ver com dinheiro, não tem nada a ver com... Não é isso. É realizado de olhar para tua história e saber que tu fez o bem para muita gente. E graças a Deus eu acho que eu sou conhecido aqui. A SOS Torneiras hoje, ela está no outro nível em relação a isso. Hoje ela é uma prestadora de serviço igual, mas a gente já separou a parte técnica. Nós temos a loja. Hoje é o meu filho, o Andrei, que assumiu. O Andrei, pai, eu só quero ver tu descansar. Eu tô quase 60 anos, então começa a cansar mesmo, sabe? Tu entra, começa a ter umas paranoias, porque é muita coisa na tua cabeça. Sim. Mas a história da empresa em si, ela foi muito benéfica para a cidade. Eu tenho consciência disso, porque eu ouço isso. As pessoas me encontram no mercado e eles olham para mim e veem uma torneira. Eu acho, cara, eu tô com uma torneira lá, o meu chuveiro. É incrível. Aí legal. Só que eu costumava muito, então, com essa evolução com o Andrei, o Haroldo conhece bem ele, um gurizão super centrado, não é porque é meu filho, mas uma pessoa fantástico. De extrema responsabilidade. Ele disse, pai, tu não pode encontrar o cara lá no mercado. Ele disse, cara, eu tenho uma válvula com problema aqui. Eu disse, não pode deixar, alguém vai lá. E eu não anotava nada. Não tem como saber. Aí começava a dar o problema, né? Porque, basicamente, a gente tem, assim, o tronco, que é o serviço, que é esse atendimento que eu falo, que é chegar lá naquela obra e desdobrar algumas coisas quase que incorrigíveis que acontecem, tá? É um registro que fica para dentro da parede. Aí tu não encontra o hidráulico que fez, não foi ele. Foi o cara que colocou a massa, o pedreiro. Não, mas não foi o cara, foi o cara que colocou o revestimento. Na verdade, quem tem o prejuízo é o proprietário ou o próprio construtor. Uma obra feita com tantas mãos, às vezes sem organização, exatamente, causa certos problemas e alguém tem que solucionar eles. E o mais interessante, Giovana, é que assim, as pessoas que atuam nessa obra,
essas são as pessoas simples e geralmente tranquilas de se lidar com elas. Só tem que ter ainda não consegui encontrar, eu faço bastante isso em relação à água, cara, eu falo tudo que eu sei, ou tudo que eu vejo que ele pode prevenir alguma coisa que não vai ser satisfatória no final. Eu chego e mostro que eu sempre acredito que tu não tem que ter, eu conheço isso, eu não vou passar. Não, ao contrário, eu tenho que passar para mais gente possível. E assim, tem muita gente boa, elas só não estão preparadas. Tem muita gente dentro da obra, os caras são muito valorosos, os caras estão ali fazendo força. Só que a orientação, esse tempo de separa o cara, puxa aqui, cara, tu tem para fazer isso, entendeu? Além da parte prática que ele vai fazendo, porque isso causa prejuízo em quase todos os elementos de uma obra. É o revestimento, é o telhado, é tudo. Por quê? Porque tem gente que vai aprender com a tua obra, com o teu dinheiro lá. Então, o que acontece? O cara não está querendo fazer o mal para ti, acaba fazendo porque ele não está preparado. É o conhecimento que ele tem no momento e ele aplica naquele momento. Então, é muito de ter um profissional também dentro da obra. Imagino que até para a parte da Comeco, provavelmente deve surgir alguns casos difíceis de solucionar muitas vezes. Bastante. Por conta de problemas dentro da obra, Exatamente. Por falta de gerenciamento, por falta de profissionais para coordenar aquilo. Porque a obra, ela é complexa, ela depende de muitos profissionais, de muitas pessoas para fazer aquilo acontecer. Imagino que para vocês devem surgir vários casos de vários problemas. Muita coisa que surge. Obra são várias etapas que no fim tá montado aquele quebra-cabeça lindo e maravilhoso, mas às vezes a pessoa ela enxerga o projeto pronto e não tem ideia de todas as nuances que ocorreram durante as diferentes fases, né? E principalmente quando a gente fala de água, gás, são tubulações que muitas vezes estão escondidas, a gente não enxerga. Mas tem que funcionar. Tem que funcionar. Disponível. E se tem um problema, às vezes a gente tem que encontrar ele e resolver o quanto antes para que não cause outros problemas. Com certeza. Tem alguma história de algum caso, alguma coisa que já tenham te comentado? Eu acho que assim, a gente pode sintetizar vários assuntos, vários casos, né? Tava aqui ouvindo o Isaac, admirado, porque eu já ouvi, ele já me contou essa história. E toda vez que eu ouço, eu realmente assim fico encantado de ver todo o esforço, todo o trabalho, né? E o resultado que é hoje. Hoje eu conheço a loja, conheço o Andrei, a Luzi, a equipe toda. A gente tem um canal direto, né? Onde eu costumo falar pro meu parceiro, eu não sou o dono da verdade, a gente não sabe tudo. Eu, todo dia, peço licença, faço um contato com a própria engenharia da Comeco, com os nossos gestores, porque o importante primeiro é ter a informação clara, objetiva, correta e de uma maneira onde o profissional do outro lado consiga absorver ela e executar da maneira também correta. Então, o Isaac deu vários exemplos ali de que podem acontecer problemas dentro dessa obra. E eu costumo falar muito que um equipamento, como os equipamentos que a Comeco vende, eles terminam de ser fabricados na casa do cliente. Né? O último aperto é o toque final daquela fabricação daquele item. Afinal de contas, um aquecedor a gás que não está bem instalado, ele não vai entregar o resultado final que ele se propõe, que é a água quente. Então, diante disso, é muito importante para o fabricante ter parceiros que executem o serviço da maneira correta, dentro da norma, até mesmo tratando, né, o consumidor da maneira que a gente também gosta de ser tratado. É um dos nossos grandes lemas, tratar o nosso consumidor, o nosso cliente, né? Muitas vezes eu também faço alguns contatos com consumidores em alguns pontos, mas principalmente deixo o nosso parceiro muito à vontade nesse sentido, mostrando que a Comeco ela é uma empresa que cuida do nosso parceiro, que propõe para o nosso parceiro sempre um conhecimento, propõe uma apresentação não só aprofundada de produto, mas de norma, de mercado, de especificações de projeto, alguns detalhes aonde, por exemplo, tal produto vai ser melhor aplicado numa demanda do que um outro produto. Muitas vezes até mesmo um produto que tem um valor agregado maior não vai ser adequado para aquele projeto e a gente prefere entregar aquilo que realmente o cliente precisa, né? E diante disso, a gente sabe que muitas vezes um serviço mal executado, e às vezes não é nem por maldade, né? Acho que quase sempre não é por maldade, é por falta de conhecimento, é por despreparo, ou até mesmo naquele dia, naquele momento ali, acabou ficando alguma coisa para trás, que acabou causando um problema um pouco maior. Um exemplo bem prático, tá? Hoje se comercializa muito, né, pela internet. Então, às vezes, tem lá o cliente, compra um equipamento pela internet, não se atenta a diversos fatores na hora da venda, que um vendedor especializado ele vai ter.
de questionar qual é a necessidade, qual é a estrutura de gás que tem no local, qual é a estrutura hidráulica que tem no local, qual que é o diâmetro de uma tubulação interna na parede que vai fazer diferença se vai passar a quantidade de água, se vai passar a quantidade de gás na pressão correta. E aí, muitas vezes, um detalhe assim, ó, fundamental. Hoje, existem 2 tipos de gás que oferecem para fornecimento desse combustível no aquecedor, tá? O gás GLP, que é o gás líquido feito de petróleo, que é o botijão de cozinha, tá? Os gás que tem lá o cilindro P13, P45, P190, e tem o gás natural, que é o gás totalmente encanado. Se o consumidor não prestar atenção, não tiver o devido cuidado de se certificar qual é o fornecimento de gás da edificação dele, comprar o gás errado, esse produto que ele comprou pela internet com o gás errado, for instalado por um profissional que não tem a devida capacitação para analisar essa questão antes mesmo de tirar o produto na caixa, pode instalar o produto com o tipo de gás errado, trazendo aí um mau funcionamento nessa máquina em poucos dias, né? Muitas vezes até no start da máquina ela já vai detectar que o gás é errado, porque são pressões de trabalho diferentes entre um gás e o outro. Então esse é um dos exemplos mais cotidianos que acontecem hoje, de consumidores que compram sem o preparo, né? E profissionais que também não tomam o devido cuidado na hora de fazer a instalação. Por isso que a Comeco ela vem sempre oferecendo até mesmo plataformas, né? Hoje a gente tem uma plataforma digital de treinamentos que o nosso parceiro ele tem acesso a essa plataforma. Tem um portal técnico também com vista explodida de vários produtos. E nós aqui como representante também acabamos se propusando a oferecer uma estrutura já num primeiro atendimento para esse tipo de situação. Então o técnico ele está na rua, ele está com algum problema. Poxa, Haroldo, estou acontecendo isso, o que tu acha que pode ser? Né? A própria Comeco tem um canal direto também, onde o pessoal lá na fábrica conversa com o parceiro. É um serviço de atendimento ao técnico, isso poucas empresas têm. A Comeco ela simplesmente não se preocupa em distribuir, vender equipamentos para o mercado. E isso foi um dos grandes pilares da empresa há 30 anos atrás, que não simplesmente botou produto para venda, mas criou um setor de engenharia, um setor de pós-venda, um setor de atendimento ao próprio consumidor, entender as necessidades que o consumidor e o técnico têm, para daí sim a gente ir evoluindo, trazendo produtos com tudo aquilo que a gente falou agora há pouco. Não, isso é muito legal. Tu cria uma relação tanto com os parceiros quanto com o cliente final. Exato. O cliente se sente seguro e o parceiro também de oferecer esses produtos. Muito. E uma coisa que tu comentou que eu acho muito interessante é sobre a compatibilização de estrutura e o produto, né, em si. Sobre também a questão de a quantidade de equipamentos, por exemplo. A pessoa foi lá na SS Torneiras e comprou 5 torneiras. Exato. E ela quer que todas sejam aquecidas. A compatibilização desses produtos, às vezes, não está de acordo com o aquecedor comprado. Exato. Tudo tem que se conversar, né, Isaac? É onde entra exatamente a parte técnica, né? Porque o que acontece? Ele falou GLP e GN. Houve essa diferença. E isso tem, corroborando com a tua indicação, a tua dica, o que ocorre? No cooktop também. As pessoas às vezes estão comprando o cooktop porque o GN ele é um pouco mais denso. Então, o que acontece? Ele tem que ter uma abertura maior nos queimadores. Aí, o que acaba acontecendo? Tem um produto específico que é GN, tem um produto específico que é GLP. E o que ocorre? Com a vinda, o GM também, vamos dizer assim, vou botar GM no meio aqui, houve essa canalização do gás natural. Ele vem canalizado, ele passa pela Centenário aqui em Gravataí, ele passa pela Nestor de Moura Jardim, ele passa por alguns lugares que foram migrando. Coronel Fonseca ali migrou, tem o Gran Palácio, que eu sei que migrou, onde existia o GLP normal, hoje já é o GN. A venda do aquecedor GLP para esse prédio, para esse empreendimento, já não é compatível. Isso acontece bastante. Aí depois fica um mal-estar, né? Se colocar, se instala. Então, quem está instalando tem que saber, mas quem está comprando, quem está vendendo, tem que estar atento qual é o local. Quanto à vazão do gás, pressão do gás, é muito importante, porque o produto com a tecnologia, ele também fica como um carro. Tu vai evoluindo na parte tecnológica, aumentando o teu conforto, mas o cuidado tem que ser também proporcional. Então, por exemplo, tu olha um aquecedor digital. Eu, claro, trago de novo lá o antigo. Eu costumo dizer que os analógicos ali, que seriam os Olsen, né? Esses analógicos, eles eram aquecedores que é que nem um fogão que tu pendurou ali. Em vez de colocar ele na horizontal, coloca na vertical. É verdade. Porque são chamas que
não importa muito. Tem até Agora, o botão do fogão ali para um aparelho com a placa-mãe, que determina toda a função. Se não tiver tudo reguladinho, e aí o pessoal costuma fazer. Põe lá um 33 litros, lá um 46 litros, vai botar lá com P13. Às vezes de uma distância absurda. Pega lá 20 litros, ou 20 metros. Aí tu pega também e olha muito, até a gente conseguir passar do Alpex, o pessoal chama de PEX, PEX é o da água, o Alpex é o de gás, porque tem alumínio, é um multicamada, tô falando da tubulação, é um multicamada que tem uma alma de alumínio para que seja seguro no gás, e esse multicamada ele tem 16 milímetros, 20 milímetros, depois 28, e são assim, de acordo com a vazão que tu necessita, ou a chegada do gás na proporção correta nesse aparelho, tu tem que usar a bitola maior. E isso são coisas que as pessoas não percebem, não sabem. E aí o cara vai e faz. E antigamente se usava o cobre. É óbvio que também a caristia, vamos dizer assim, como onerava mais, né, foi saindo de linha além do que temperatura. Esses aquecedores antigos, eles não precisavam, é que nem o fogão, como eu digo, se tiver um vaporzinho, tá ligado. Mas o aquecedor que é digital, que ele tem uma outra tecnologia, ele precisa exatamente desse tipo de coisa. O cobre congela, porque a temperatura dias frios, que nem hoje assim, tem muita gente que tem uma tubulação de cobre, colocou um aquecedor top aqui, mas ele não tem a gasolina correta. Então o aquecedor liga pra gente, mas não dá, chega lá, tá errada a instalação. E aí o prejuízo aumenta. O aquecedor, que a gente está muito voltado ali na SOS Torneiras, parte de aquecimento, pressurização. Né? Além dos metais normais, é o registro. Da parte de acabamento. Então, o nosso trabalho é mais especializado em pressurização, aquecimento, e isso te dá esse tipo de... Eu costumo dizer assim, que problemas são para ser resolvidos, né? Na verdade, eles vão... É óbvio que tem dificuldades, mas elas são superadas, só que tem que ser as coisas certas. E quanto mais cedo tu tá ao par da coisa que está acontecendo errado, mais chance tu tem de resolver. Chega numa obra, a gente especificar o que precisa. Eu costumo ontem eu estava no Alphaville ali na casa de um amigo meu, Pedro, no Horstman, e aí o que acontece? Tu tem que olhar direitinho, tu tem que pensar com o cara junto ali, porque a gente sabe o resultado que vai ter lá negativo se não tiver essa atitude. E eu acho muito importante o posicionamento de um profissional técnico diante do cliente, a própria postura dele como referência. Esse profissional, quando ele se torna uma referência de técnica e até mesmo de mercado para um consumidor, esse consumidor ele vai acabar indicando esse profissional para toda a família dele, para os amigos do trabalho, por conta que ele sabe que, eu vou fazer com o Isaac, vou fazer com a SOS Torneiras, porque eu sei que ali eu não vou ter problemas, ali eu estou fazendo realmente com uma estrutura que não vai ter uma questão de pós-venda depois por conta de algo fora de uma norma, né? Sim. E a gente sabe o quanto isso é complicado, né, Isaac? Até mesmo porque a gente vai para a rua muitas vezes para resolver problemas que o cliente ele já tem, como tu mencionou no início. É uma segurança do cliente tanto na compra quanto no entendimento e também a segurança de saber que depois da compra, caso aconteça, pode acontecer às vezes um defeito de fábrica, alguma peça que a gente sabe que ocorre muito, né? Tem a segurança de, não, eu sei que o produto é bom, a empresa, o fabricante me dá a garantia e lá na SOS ele sabe que também vai ter a garantia de quem vendeu, de quem instalou. Então, é um conjunto de soluções que no final, aplicadas, funcionam da forma correta. Com certeza, sem dúvida nenhuma, tá? Então, nessa questão de pós-venda, a gente sempre menciona, todo equipamento nunca está livre de um vício, algum problema, né, que possa acontecer. E eu costumo mencionar também para os nossos parceiros, para o consumidor, quando eu tenho esse contato com o consumidor, que a principal experiência que vai definir se é uma experiência boa ou ruim, não é o fato de dar ou não problema. Tá? Evidente, se um problema recorrente, o fabricante ele tem toda a atenção em cima do assunto, do projeto, para resolver aquela questão da maneira que deve. Mas quando acontece uma falha na casa de um cliente, ou no projeto que não está entregando aquilo que o cliente tinha expectativa, a principal fator que vai definir essa experiência vai ser a maneira como o fabricante e o nosso parceiro técnico vai tratar o problema. Então, assim, tendo muita seriedade, entregando, né, com bastante transparência o que aconteceu, por que está acontecendo assim e não assado, que a gente vai ter o resultado e mostrando para o cliente todo o trabalho que é feito
não só nas pessoas, né, eu ou o próprio Isaac, mas sim todo mundo que fica por trás realmente desse projeto, como a própria turma da Comeco, lá na fábrica, né? A Comeco hoje é uma empresa que tem diversos setores dentro da nossa unidade, específicos que cuidam de cada situação. Então, assim, é muito prático da gente ter uma situação de projeto, uma situação de até mesmo daquele parafusinho, por que que é assim, por que que não é assim, aí vai lá, tem uma alteração de projeto. Recentemente a gente alterou um projeto de um equipamento ali num dispositivo de entrada de água, porque entendeu-se que seria muito mais seguro, um avanço de tecnologia, trazer, né, um dispositivo de rotor ao invés de um êmbolo para fazer a leitura da passagem de água. Então, assim, detalhes que muitas vezes o consumidor não enxerga, porque o produto em si, a capa externa é a mesma, mas que o técnico depois valoriza, trazendo para nós, olha, aquela mudança foi interessante por conta desse assunto, né, daquela situação pontual que aconteceu. E é importante o fabricante ele estar atento a que acontece na ponta. Então, assim, muitas vezes o técnico, ele é o responsável por dar esse feedback para o fabricante também. Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. E aí, com isso, a gente vai se fortalecendo em conjunto, né? Trazendo as soluções. É legal que vocês escutam tanto o consumidor quanto os técnicos. Sempre. Que trouxeram a tecnologia de ter um aquecedor que pode ser utilizado do lado externo. Isso, por exemplo, para profissionais de arquitetura como eu, acrescenta muito, porque às vezes a gente não tem um espaço interno para colocar ou não tem uma forma de esconder aquele equipamento que o cliente não quer ver. Então, a gente tem essa solução. E como é que foi para a empresa? Tem tido bastante retorno? Os consumidores têm gostado dessa tecnologia? Bastante, né? Até assim, desse produto em específico, eu sou um dos grandes entusiastas dele, por conta que não só, e assim, quando eu largo que é um equipamento que pode ficar no exterior da edificação, é só uma pequena parcela de tudo que o equipamento entrega, porque eu tenho neste equipamento, por exemplo, a gente falou de o cobre, ele ser um condutor de temperatura muito, muito bom. E aí eu tenho esse aparelho instalado na parte externa de uma edificação. O inverno gaúcho, muitas vezes, ele é bem rigoroso. Então, imaginar que essa água está ali, num ambiente chegando próximo dos 0 graus. O que acontece com a água quando chega em 0 graus? Ela congela. E eu tenho dentro do equipamento uma serpentina de cobre. Quando a água congela, a matéria ela expande, ela aumenta o tamanho, podendo romper esse cobre para criar um vinco ali, danificando a parte interna do produto. O que a Comeco fez? Ela colocou micro-resistências incorporadas nesse cobre da câmara de combustão, que automaticamente, através dos sensores de temperatura, eles detectam que a água, mesmo parada ali, chegando mais próximo do estado de congelar, ele liga essas resistências para aquecer o cobre, para não deixar essa água congelar. Legal. O único equipamento do mercado brasileiro que tem essa característica, né? Que é esse que fica é o EX que a gente chama, é o externo. Além disso, é um equipamento que ele tem um dispositivo, um controlador digital, que eu posso, via cabo, colocar, por exemplo, no corredor, né, o acesso fácil para toda a minha família. E também uma novidade que a Comeco já vem trazendo há alguns anos, hoje em vários produtos na nossa linha, que é a possibilidade de ter o controle na palma da mão através do smartphone. Então, o aplicativo da Comeco hoje é o aplicativo mais completo de aquecedores a gás. O nosso aplicativo é possível não só trocar a temperatura, mas ele é também integrado com a Alexa e o Google Home. Então, o cliente que tem a Alexa na sua casa, ele pode falar, Alexa, banho do bebê. E aí eu já tenho pré-programado a temperatura de banho para um bebê com uma temperatura menor, né? Alexa, modo lavar a louça. Eu já subo a temperatura automaticamente para tirar a gordura da louça que eu vou lavar. Então, assim, a gente pode até programar banho do Isaac numa temperatura de 42 graus, banho da Luzia a 45 graus um pouquinho mais alta e assim por diante. Então, assim, isso é fantástico, né? Dentro do nosso aplicativo, é possível também o usuário ter o controle na palma da mão de qual é o consumo de gás que a máquina está tendo, qual é o consumo de água que eu tive naquele dia. Então, eu posso emitir relatórios ali, semanais ou mensais, que vão entender qual é a utilização real que eu estou tendo na minha casa, tanto de água quanto de gás. Qualquer tipo de falha, defeito, problema, código de erro, ele vai ser acionado também através do aplicativo, podendo num toque, né, acionar, por exemplo, a SOS Torneiras como credenciado mais próximo. Então, assim, isso traz uma série de benefícios para o cliente, não só em termos de projeto técnico, de oferecer um produto que atende todas as normas, trazer tecnologia e a Comeco, né, com esse cuidado também de oferecer soluções para o arquiteto, para o engenheiro, em diferentes, né, situações dentro desses projetos. Então, esse é só um dos exemplos de um produto.
né? Onde ele não vai ter o mesmo volume de vendas que um equipamento convencional, mas é uma solução que a Comeco se propõe a trazer para o mercado, justamente fincando a bandeira num posicionamento de marca, aonde a gente está aqui para trazer a solução, por menor que seja, enquanto eu tiver uma pequena fatia do mercado que precisa daquela solução, a Comeco está atenta para isso, né? E aí, falando um pouquinho mais, eu sou muito entusiasta, não só da marca, mas do produto. Nós temos uma linha também para o mercado de arquitetura e design que se chama linha Decor. É uma linha que tem a tampa ela em vidro temperado. Essa tampa de vidro, por exemplo, ela aguenta 4 vezes mais a temperatura interna do equipamento, então ela é super resistente, também com Wi-Fi, aonde eu vou ter ali a possibilidade de integrar com o design de determinados ambientes. Então, pegar um apartamento, por exemplo, onde o aquecedor ele está ali no projeto para ficar na área de serviço. Poxa, a gente precisa fazer um ambiente harmônico dentro dessa área de serviço, muitas vezes é conjugado com a cozinha. Então, a gente tem um equipamento realmente com esse design diferente, tanto na cor black, silver ou white, tudo isso para oferecer diferentes posições onde cada projeto, eu quero essa questão, essa solução, adequado aí, incorporado nesse design, né? É uma junção de tecnologia, design, soluções que conversam com diversos tipos de projeto e vão se adequando à necessidade do consumidor final. Perfeito, exatamente isso, Giovana. Aproveitando assim que o Haroldo está passando essa informação do EX, né? Mas a questão assim com o conjugado, e a gente passa um pouco de trabalho em relação a isso, porque realmente é meio chato dizer as coisas que tem. Mas a gente, por vezes, chega num projeto, em alguns projetos que são conjugados ali, área de serviço, cozinha, sempre, isso meio que alertando, sempre tem que ter o cuidado é um equipamento de combustão, então ele tem que ter uma entrada de ar, né, preferência mais baixa possível, e essa saída de ar. A gente sofre muito com isso porque as pessoas esquecem. Eu sempre chego, olha, deixa a chaminé, tu tem que deixar o lugar para a chaminé, tu tem que deixar essa saída. E é vital, inclusive para o funcionamento, além, pode-se dizer, de segurança, né? A segurança tem que existir, porque ele é um aparelho de combustão, ele produz o gás carbônico, ele vai ter essa responsabilidade dentro daquele ambiente de entrar e sair. Não pode ele deixar o ambiente poluído. E isso é muito difícil, porque a gente chega em vários lugares, faz a instalação, nós vamos lá olhar. Eu geralmente vou verificar e tal, e aí tu entra nesse, pode-se dizer assim, nesse impasse, né? Precisa ser feito. Eu tenho que convencer o proprietário, quem está ali com o projeto, mas é muito importante. A importância disso tem que ser relevada, porque é uma questão normal, que nem tu tá com um carro dentro da garagem aqui ligado, ele vai ter uma combustão e essa combustão precisa ser expurgada. É óbvio que tu pega o aparelho hoje, ele tem a exaustão forçada, que a gente chama, a exaustão forçada com uma ventoinha, que é uma parte que a ventoinha para o aparelho de funcionar, né? Normal, segurança. Mas é sempre importante, assim, dar essa dica pro pessoal que tá no projeto, procure, tem que deixar. Eu acho que ainda existe a questão de veneziana, ser uma perfurado, né? Alguma coisa assim em relação à entrada do ar. Claro que depende do ambiente, tamanho do ambiente, depende de várias coisas, né? Mas tem que ter essa oxigenação. Sim. Porque ele também trabalha com oxigênio, ele vai sugar esse oxigênio desse ambiente, né? E chega naquele dia, que nem a gente está vivendo aí esses dias assim, é muito comum um aquecedor que as pessoas fazem um comparativo, o elétrico é mais barato, eles chegam com esse tipo de indagação para a gente no balcão. O que é mais em conta, um elétrico ou uma gás? Tem algumas coisas que elas não entram na conta, o teu conforto, né? O que é melhor? Nem sempre o mais em conta, o que vale, ele vai definir, né? E no fim da história, a maioria das pessoas vem a entender isso com o tempo. É óbvio que um chuveiro elétrico dinâmico e tal, mas ele jamais ele atinge aquele conforto que um a gás vai te dar. E as pessoas têm buscado mais o a gás ou o elétrico? Sim, sempre que a pessoa tem um certo nível de obra, ele busca o a gás, é o a gás, né? É que populariza, o elétrico é mais popular, isso depende um pouquinho assim do nível de construção, né? O que as pessoas estão buscando. Com a vinda, assim, a consagração aí das placas fotovoltaicas, né? Que o pessoal está produzindo energia limpa e tal.
Aí o elétrico, nessa questão, ele até fica mais interessante. Mas quando se trata de uma coisa chamada conforto, que ali a pessoa quer chegar em casa, sabe aquele dia estressante, chega em casa, fala na banheira, mas mesmo uma ducha. Isso é muito importante ser observado também, que o Haroldo já tinha falado, mas o que acontece? Por que existe a diferença de litragem nos aquecedores? Porque tu tem lá um ponto de consumo, que a gente chama, que seria o chuveiro, que lá também tem uma curva de vazão. Ele está mandando, ele está deixando passar 18 litros, 20 litros por minuto. E o meu aquecedor é de 12, não vai fechar a conta. Sim. É Aí importante ressaltar tem que ter o isso. chuveiro também interfere muito na questão o de chuveiro é o litragem. que mais interfere. Porque é uma torneira, tu amornou a água ali, já está feliz. Né? A não ser que seja tirar uma graxa, numa área gourmet, de uma churrasqueira e tal. Mas uma louça que tem alguma gordura, claro que tu aumenta a temperatura e tal, também é muito útil. Mas ela é uma água que está com um volume menor, 3, 4 litros por minuto, se for, dependendo da pressão, o que vai acontecer? Ali tu não sente. Agora, chuveiro, não. Chuveiro tu vai entrar embaixo. Ali tu sente com o teu corpo. Então, todo e qualquer projeto, sempre a gente tenta orientar. Qual aquecedor, qual chuveiro tu quer usar? Primeira pergunta, né, Isaac? Exatamente. E outra coisa, aí as coisas são lógicas, né? Chuveiro, o que é chuveiro? Chuva. Ele lembra um volume maior de água. E aí a ducha, por exemplo, é uma ducha, lembra uma pressão e tal, né? E quando a gente tem uma baixa pressão, a gente aumenta a vazão. Quando a gente tem alta pressão, a gente diminui a vazão para regular a água, né? Mas é muito importante o chuveiro e se parte do chuveiro para se orientar qual aquecedor, geralmente. Mas imagina sempre que ali tu sente na tua pele, a pessoa vai tomar um banho. Eu me lembro que eu comecei a observar nessa época, que eu comecei a trabalhar e tal, chegava nos lugares, os caras estavam reformando e tal, e acontecia muito do boxe e tal, aí tava aqui o monocomando, ou bicomando que se usava antigamente, que são 2 registros interligados para fazer uma mistura. Aí tava os dois aqui e o chuveiro aqui, e o cara abria o box aqui. Aí tu ia lá de baixo, abria para esperar ver que está quente ou não. Eu me lembro, uma coisa na minha cabeça, eu disse, cara, mas põe o monocomando aqui onde tu abre a porta e bota o chuveiro lá, né? Hoje eu já vejo um monte. Sim. O pessoal começou a fazer e faz, mas é uma coisa que a gente vai vendo, vai aprendendo com o tempo. Cara, é muito mais lógico. Eu abro aqui e quando começar a sair fumaça, eu entro lá. Não precisa entrar antes. Não precisa se atirar na água gelada. Mas é assim, se atentar a isso da segurança, na questão da exaustão, se atentar muito na questão do tamanho do teu chuveiro e uma coisa que é incomparável, que é o elétrico e o a gás, que é o seguinte, acontece comigo lá em casa. O que acontece? Vira uma sauna. A minha mulher fica 40 minutos embaixo daquele chuveiro. O negócio vira uma sauna, tá frio pra caramba, tu chega lá, tu vai tomar um banho, liga o chuveiro, ele esquenta o ambiente. Então é incomparável, não tem como, né? Faz a gente aproveitar ainda mais. Sim. Relaxa. Torna o momento mais relaxante. Então, como tu relaxante, comentou. exatamente. Então tem várias coisinhas assim, né? Coisas super boas e tal, né? Mas a tecnologia não tem, né? É incomparável. Eu só queria trazer um pouquinho o assunto para a minha área do metal, porque eu trabalho com o metal. Claro. E assim, ó, eu trabalhei por muitos anos, 15 anos, eu trabalhei para a Docol, que é uma empresa de Joinville, Dobrava e Collins, eu fui para lá, vários treinamentos, convenções, me apaixonei pela Docol. Na época, os caras, eu digo aos arquitetos, engenheiros, todo mundo tinha um marketing muito grande de DECA. Aí, só que a Docol nasceu da válvula de descarga, tá? Eles trouxeram uma tecnologia, porque válvula de descarga que se usava antes de ter as caixas acopladas. Sim. Né? Aí veio o papo da economia de água e tal, tanto que fizeram 3, 6 litros. Transformou-se, com o passar do tempo, a bacia sanitária. Tinha o sistema de limpeza com sucção. Foi feito devido à necessidade, principalmente na Europa, para economizar água, 3 e 6 litros ali. E aí uma limpeza feita por arraste, que é um sistema diferente. Tem um furo, tu olha aqueles vasos, tem um furo na frente, assim. Ali é que sai a maior parte da água, então limpa. E a válvula de descarga foi descartada a partir desse momento que se transformaram as louças. Beleza? Mas aí questão de manutenção que a gente trabalha. Tu colocava uma Docol principalmente, 20 anos, 30 anos sem manutenção. Uma das coisas que a gente mais vende é reparo de caixa acoplada. Todo mundo tem. E a gente sofre também até a questão de
a importação em geral, então, assim, diminuiu muito. A Docol, o Adeca mesmo, sentiram com o tempo, tem que se adequar ao mercado, baixou qualidade, ou tem linhas mais competitivas, como falam, as linhas competitivas, existia o top ali, comprava, Deca até hoje, tem muita coisa, Docol também, mas o que acontece? Eles tinham aquele nicho muito forte e aqui existia um competitivo que eles estavam trabalhando ali. Hoje inverteu a balança, né? Então, tu olha assim, é quase tudo competitivo, porque vem o preço, vem várias coisas, né? Mas, nesse caso, um metal, quando tu tá comprando, tu tá adquirindo para te fazer a tua casa, tem que observar isso, porque, assim, é um negócio que tu vai mexendo todo dia. As pessoas compram a internet, não é que tudo que tá na internet é ruim, mas vem ali no balcão, chego ali, as pessoas arrumam pra gente. Tu não tem o que fazer. Não tem. Nós pegamos um monocomando gourmet que é vendido na internet aí, que um dos meus técnicos foi trocar o mecanismo, que é normal, é cambiável, né? Quando ele girou, ela partiu no meio. Aí eu tenho ela lá no meu balcão. Porque ela foi feita com a Zamac, que chama. É um metalzinho assim, mais poroso, uma coisa mais frágil. E os caras colocaram massa plástica dentro. Assim. Cara, não tem para dar volume, né? Então, assim, está tendo essa chuva de coisas assim que é muito bom, muito prático. Eu compro ali, mas depois tu tem que pensar que é um negócio que tu vai colocar. A não ser que tu goste de trocar de torneira todo ano. Para mim até é bom, manutenção também, né? Mas incomoda, porque assim tu tá arriscando encher a tua casa d'água. Tu tem 2 pisos lá, tu tá com um monocomando meio fraco demais assim, estoura um flexível. Eu me lembro de uma época, vários anos atrás, quando começou a trazer muita coisa de fora, né? Eu sou de uma época que tudo que era importado, antigamente, tudo que era importado tinha já o pedigree. A importação, produto importado, ele tinha uma qualidade ímpar, assim. Aí depois o importado virou Paraguai e tal. E aí o problema é o extremismo das coisas. Aí o que acontece? As pessoas, acontece bastante, tá? As pessoas compram um material flexível, alguma coisa que está recebendo pressão todo dia. E é muito difícil para as pessoas entenderem, Giovana, assim, ó, eu terminei minha casa está pronta, eu me mudei. E tu te senta no teu sofá e acha que vai ficar tranquilo, e aí começa, aquilo ali não está funcionando, aquilo não está funcionando. A gente compra um carro numa concessionária e pega o carro, e ele é revisado, é todo feito ali, e tu vai daqui a Natal com ele. Provavelmente não vai ter problema nenhum. A tua casa, quase todas, não são todas, tu entra para dentro dela e tu vai começar a ver o que precisa botar, funcionar. Porque é um organismo vivo, está passando eletricidade, está passando água, e por mais incrível que pareça, está passando gente dentro, que é o que mais estraga. Ela está o tempo inteiro em funcionamento. Ela está sendo usada interno. Tu tendo carro, tu te senta nele e dirige, né? O que acontece? A casa, tu entra e aí tu começa a te adaptar, ela se adaptar ao funcionamento. Então, é fluxo de água que nem sempre vai ser perfeito, é a energia, é a pressão. São várias coisas que aí as pessoas... Puxa vida, a casa é nova. E tem aquela... Não se decepcionem, daqui a pouco ela se ajeita. Eu canso de ir nos lugares assim... Cara, tá cheio de tampãozinho lá e não tem o fluxo de água completo. Aí tu tá com um bolsão de ar lá adiante, aí... Começa o teu pressurizador a ligar com pressostato. Ele tá te avisando que tem alguma coisa errada. Ele tá brigando com o ar. O ar tem que sair, tem que passar o fluxo de água. A hora que a água tá plena, na água, né? O que vai acontecer? Ela vai estabilizar. Sim. Ele é feito para isso. Ele tem um sensor ali. Só que as pessoas custam entender isso. Então, tem essa coisa que tem que ser observada. De, tipo assim, é diferente. Tu vai para dentro da tua casa e tu vai realmente... Acontece isso, as pessoas... fico bravo, porque a minha casa é nova. Compara um produto novo como se ela fosse um produto. Ela é muito maior, ela é muito mais orgânica. Ela tem muito mais coisas a se ajustarem, né? Sim, são muitos elementos que formam a casa e até a casa se adaptar à rotina, se adaptar aos produtos. Tem aquela questão de tempo, de usabilidade dos produtos para que tudo isso aconteça. E eu falo sobre o metal porque, assim, eu venciei muito isso, né? Muito com metal. E aquilo, uma coisa que seja com a qualidade duvidosa ou que tenha um acidente, eu falo sempre o flexível, que é onde chega ali a pressão está estática ali dentro, né? A pressão está estática ali, mas ela existe. Ou seja, tem aquele...
Daqui a pouco, no meio da noite, pá. Aí, quando tu olha, tá no segundo piso lá no banheiro, tu tem, sei lá, um laminado, alguma coisa assim. Tu tem um móvel embaixo da tua sala e tal. Pô, perde tudo às vezes, né? Sim. Por causa de alguma coisa que tu não prestou atenção ali na hora da... Eu acho que desse programa a gente pode tirar a conclusão de que é muito importante ter marcas, produtos de qualidade, com tecnologia, mas também trazer a mão de obra para que tudo isso ocorra dentro da casa, que tudo isso aconteça da forma mais certa possível. E eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, foi muito legal. Vocês agregaram muito conhecimento e eu tenho certeza que o público gostou muito da presença de vocês. Nossa, é uma satisfação para nós, a gente que agradece. Eu, como representante, né, toda a nossa equipe da Comeco, passa muito rápido, porque o papo é bom, a gente se empolga conversando, vê só, às vezes as pessoas não têm noção, né? E eu, como consumidor, lá atrás, eu me vejo que eu também não tinha nem noção. Agora o Isaac falando com tanta propriedade sobre o metal, sobre a torneira, a gente vê o resultado final, que é ali, aquela torneira bonita na pia, né? Só que não tem ideia de todas as partes, não só técnicas, mas de desenvolvimento e para chegar no patamar que é hoje. Então, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, poder passar um pouquinho da nossa experiência, poder mostrar pro consumidor, principalmente, tá? Que o Isaac foi uma palavra ali, Isaac, que também assim está muito no nosso dicionário, no meu vocabulário, que é conforto. A gente vende conforto, não adianta. A gente está na rua vendendo conforto. E aí a gente sabe que as pessoas, a gente acorda cedo, vai para batalha, chega em casa muito tarde, às vezes não tem o tempo para curtir a nossa família, para curtir a nossa casa, mas a gente tem que tirar esse tempo. Tem que tirar o tempo para a família, tem que tirar o tempo para casa, tá? E aí, tendo assim, às vezes a gente vai fazer uma viagem e eu tomo aquele banho no hotel e aí diz assim, nossa, que banho gostoso que eu tô nesse hotel maravilhoso aqui, o chuveiro, a pressão d'água, a temperatura. Por que o melhor banho do ano tem que ser no hotel? O melhor banho tem que ser na minha casa. Tem que ser quando eu chego do meu trabalho cansado, né, para revigorar, para relaxar, para daí sim a gente ter aquele momento de lazer em família. Então, a gente falar um pouquinho disso, falar um pouquinho de produto, de mercado, da parte técnica, acho que, assim, assunto daria para algumas boas horas, né, Isaac? Mas, assim, Giovana, agradecer teu convite e toda a produção, agradecer o Isaac, tá? E agradecer toda a comunidade aqui de Gravataí também, né, todo o nosso Rio Grande. E contem com a gente, contem com a Comeco, né, contem com a SOS Torneiras e muito obrigado. Fico muito feliz. Então, eu queria agradecer também pela oportunidade, acho muito válido, né? Eu sou apaixonado por Gravataí. Sempre discuti com meu cunhado, Gravataí é melhor que Cachoeirinha. Botei os apelidos em Cachoeirinha, que ele não gosta até hoje. E aí vai. Mas é importantíssimo a gente estar, assim, podendo passar alguma coisa, se puder contribuir com alguma coisa, eu acho que isso é o que vale, né? Eu agradeço demais aí o Haroldo pelo convite, era pro Andrei ter vindo, né? O Andrei disse, Isaac, eu acho que vai tu, porque lá eu sou o Isaac, eu não sou o pai, né? E aí eu disse, não, cara, tranquilo, meu, vou lá. A gente preocupa em relação, fica um pouco preocupado, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, mas é que nem o Haroldo me disse ontem, né? Cara, fala o que é da nossa área. E como é da nossa área, como a gente tem isso dentro da gente, muito claro, eu acho que consegue passar alguma coisa com tranquilidade e o tempo voa. Realmente eu achei que... Com certeza. Vocês têm muita experiência, tanto nos produtos quanto graças a Deus, nas empresas, então com certeza agregaram muito ao público, tenho certeza disso. Poder contribuir. E muito obrigado, tá, pela oportunidade. Eu que agradeço. Agradeço também a presença do público e até semana que vem.